Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É a liturgia que eu sempre passo para vocês aqui nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Tem também o endereço geral Paulo Roberto Maciel, tá bom? É muito fácil, então, chegar aos meus endereços, às minhas redes sociais. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 3 de junho de 2025, terça-feira, dia de São Carlos Luanga e companheiros mártires, dentro da 7ª semana da Páscoa do Senhor Jesus. No rito deste dia temos a cor vermelha, conforme eu estou simbolizando com estas fitas aqui. Cor vermelha, a cor dos paramentos litúrgicos. No ano litúrgico C, o ofício é o da memória dos mártires. E a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 17 ao 27. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 67 na Bíblia Vulgata ou 68 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 10º ao 11, 20 ao 21. Refrão 33a. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repitamos: reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança já cansada renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada, com carinho preparastes essa terra para o pobre. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repitamos: reinos da terra, cantai ao Senhor. Agora vamos aclamar, recepcionar o Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o que está escrito em São João, capítulo 17, versículos do 1º ao 11a. Aleluia, 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 aleluia. Rogarei ao meu Pai, e Ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho e te glorifique a ti. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste no meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é teu, tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, com essa bonita oração, né? É uma oração linda, que muitos colocam, inclusive, nas lembranças dos defuntos. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos uma reflexão sobre esse texto. Na oração sacerdotal, Jesus nos entrega seu testamento espiritual. Ele dá glória ao Pai, cumprindo na terra a tarefa que o Pai lhe confiou. Dar glória é manifestar o poder de Deus e seu infinito amor pela humanidade. Jesus está consciente de ter cumprido integralmente a vontade do Pai. A todos abriu as portas da vida eterna, que consiste em conhecer a Ele, Jesus, e ao Pai. Jesus se alegra porque as palavras do Pai foram acolhidas e os apóstolos acreditaram que Jesus é o enviado do Pai. A oração de Jesus pede o olhar benévolo do Pai sobre todos os fiéis presentes e futuros. Eles permanecem no campo da missão, sujeitos a muitas adversidades, mas poderão contar com a perene presença de Jesus que, terminada sua missão terrena, volta para o Pai. Bonita oração sacerdotal e bonita reflexão. Agora vamos aos santos do dia. A missa deste dia é em homenagem póstuma a São Carlos Luanga e companheiros mártires. Por isso a cor é vermelha. Então atenção, presidentes de celebrações. Missa em homenagem obrigatória a São Carlos Luanga e companheiros. Vamos à história de São Carlos Luanga e seus santos companheiros. Está no Martirológio Romano e na revista.arautos.org na internet. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, o catolicismo penetrou vagarosamente na África. Em Uganda temos o testemunho de Carlos Luanga e seus companheiros. Este homem era pajem do rei Mwanga e professava a fé cristã. Entretanto, o rei decidiu acabar com a presença cristã em Uganda. Ele próprio matou um pajem cristão, usando este sinal como aviso aos outros que professavam a fé. Sendo o chefe dos pajens, Carlos Luanga reuniu todos eles e fez com que rezassem juntos.
batizou os que ainda não haviam recebido o batismo e se prepararam para um final trágico. Nenhum deles, que eram jovens, cuja idade não passava de 20 anos, alguns com até 13 anos de idade, arredou o pé de suas convicções cristãs e foram todos encarcerados na prisão. Carlos Luanga morreu primeiro, queimado vivo, dando a chance de que os demais evitassem a morte, renegando a sua fé em Cristo Jesus. De nada adiantou e os demais cristãos também foram mortos sob torturas brutais e alguns queimados vivos. 22 pajens foram condenados à morte, cruelmente executados. Os 22 mártires de Uganda, na África, foram beatificados em 1920. Carlos Luanga foi declarado o padroeiro da juventude africana em 1934. Um outro texto do site RS21 diz o seguinte: numa manhã em que o rei Muanga, reuniu a corte, o rei chamado Muanga reuniu a corte. Naquele dia pairava no ar uma grande expectativa, enquanto um grupo de pajens reais, esplêndidos exemplares de beleza negra, se comprimia em volta do trono. A estes, Muanga deu uma ordem esquisita: todos aqueles entre vocês que não têm intenção de rezar podem ficar aqui, ao lado do trono. Aqueles, porém, que querem rezar, reúnam-se contra aquele muro. O chefe dos pajens, Carlos Luanga, foi o primeiro a se mover do lugar e depois dele outros 15. Mas vocês rezam de verdade? Perguntou o rei. Sim, meu senhor, nós rezamos realmente, respondeu Carlos em nome de todos, que com seus companheiros passaram a noite em oração. E querem continuar rezando? Sim, meu senhor, até a morte. Então matem-nos, decidiu bruscamente o rei, dirigindo-se aos algozes. Rezar, de fato, tinha se tornado sinônimo de ser cristão no reino de Muanga, rei de Buganda, região que faz parte atualmente da Uganda, na África. No reino de Muanga, rezar, ou seja, ser cristão, era absolutamente proibido. Na verdade, os inícios tinham sido bons. O rei Mutesa acolhera bem os padres brancos de Lavi-Jeru, mas tiveram que se retirar por manobras de alguns chefes. Novamente chamado por Muanga em 1885, eles encontraram cristãos comprometidos que ocupavam cargos de responsabilidade, mas a aliança do chanceler com os cortesãos e feiticeiros, cuja conjuração contra o rei foi revelada pelos cristãos, foi fatal a estes seguidores de Cristo. José Mukasa, conselheiro do rei, foi decapitado a 15 de novembro de 1885. Em maio de 1886 foram mortos Dionísio Isbuguavo, Ponciano Nagonduve, André Cagua, Atanásio Bazucuqueta, Gonzaga Gonga, Matias Calernba, Noé Mugali. Depois foi a vez dos pajens, 3 dos quais foram poupados, segundo o costume, após ter sido feito um sorteio. Ficou fazendo parte dos 13 mártires Migbaga Tuzinda. Ele era filho do chefe dos carrascos, que tentou em vão salvá-los, mas ele não queria saber de separar-se dos seus amigos, entre os quais estava também o menino de 18 anos, Kizito. Os 22 mártires ugandenses foram beatificados pelo Papa Bento XV e canonizados pelo Papa Paulo VI a 18 de outubro de 1964, na presença dos padres do Concílio do Vaticano II. O próprio Paulo VI consagrou em 69 o altar do grandioso santuário que surgiu em Namugongo, na África, onde os 3 pajens guiados por Carlos Luanga quiseram rezar até a morte. Santa do dia 3 de junho. Uma santa do dia 3 de junho. É Santa Clotilde de Borgonha. Temos aqui um texto do site Templário de Maria.
Proveniente de uma família real de bárbaros que habitavam as margens do Mar Báltico, Clotilde de Borgonha nasceu provavelmente em Genebra no ano 474. Sendo adolescente, seus pais, que a educaram na religião católica, foram assassinados por seu tio. Aos 19 anos de idade, ela se casou com o rei dos francos, Clovis, que era pagão. Não só através de explicações sobre a doutrina da igreja, mas sobretudo pelo exemplo de sua vida, ela procurou converter o esposo, entretanto este se mantinha aferrado ao paganismo. Sua conversão efetiva operou-se quando, recorrendo ao deus de Clotilde, ele venceu os alamanos na batalha de Tolbiac. No Natal de 496, Clovis foi batizado por São Remígio na Catedral de Reims. Conta-se que naquele dia um anjo entregou a Clotilde um estandarte, no qual estavam pintadas 3 flores de lis, e disse-lhe que estas deveriam substituir os desenhos de 3 sapos que figuravam na bandeira dos francos. O rei Clovis obedeceu fielmente a essa ordem e a flor de lis tornou-se o símbolo oficial da França durante séculos. Com efeito, o estandarte que Santa Joana d'Arc levou em suas virginais mãos nas lutas pela libertação da França, a filha primogênita da igreja, contra os ingleses invasores, era semeado de flores de lis. Mas a ímpia Revolução Francesa, que tanto mal fez aos cristãos e aos católicos, rejeitou o belíssimo símbolo e adotou a bandeira nas cores azul, branco e vermelho. Após uma vitória que alcançou contra os visigodos em 507, Clovis estabeleceu a capital de seu reino em Paris, onde ele e sua esposa passaram a residir. A pedido de Clotilde, fez construir uma igreja em honra a São Pedro e São Paulo nas margens do rio Sena. A santa, que renunciara ao mundo e levava uma vida religiosa, conservou consigo 3 netos, ainda crianças, a fim de protegê-los. Entretanto, 2 deles foram assassinados, e o mais novo, chamado Claude, salvou-se. Posteriormente, Claude se tornou sacerdote e santificou-se. A memória de São Claude, ou Clodoaldo, é celebrada em 7 de setembro. Santa Clotilde mandou construir diversos conventos e igrejas. No ano 527, passou a residir junto à abadia de São Martinho, na cidade de Tours, onde faleceu em 545 aos 71 anos de idade. Foi sepultada na igreja de Santa Genoveva, em Paris. Para evitar as profanações perpetradas pela Revolução Francesa, seus restos foram transportados para Reims, onde se encontram na Basílica de Santa Clotilde. Santa do dia 3 de junho, Santa Olívia de Anagni. De acordo com o blog Heroínas da Cristandade, Olívia nasceu em Anagni, na Itália, de pais nobres. Destinada por eles ao casamento e não o desejando, consagrou sua virgindade a Deus e refugiou-se no mosteiro beneditino de Anagni. Depois de uma vida de jejuns e sofrimentos, mas sendo recompensada com frequência por visões celestiais, morreu bem jovem em 3 de junho de 492. Seu culto persistiu ao longo dos séculos. Em 1564, como resultado da guerra de campanha, foi necessário fortificar as muralhas da cidade, no local onde ficava a igreja de Santa Olívia, de modo que esta foi demolida. Antes da demolição, no entanto, o bispo de Anagni, Michel Torella, providenciou o traslado do corpo da santa para um novo altar na cripta da catedral. A igreja de Santa Olívia em Anagni é atestada em um documento de 1256, enquanto que se tem notícia de uma igreja com seu nome em Triviliano desde 1295. Mesmo em Castro del Voit, há uma paróquia dedicada a Santa Olívia, ainda hoje, em estilo barroco, mas reconstruída várias vezes, que parece datar do século XII, e também em Core, ainda hoje há uma igreja dedicada a ela. No início do século XVIII, Michel Hack, abade do mosteiro cisterciense de Olívia, cidade na diocese de Władysławia, na Polônia, construiu uma igreja dedicada a Santa Olívia, querendo enriquecê-la com uma relíquia da santa. Ele pediu então ao bispo e ao capítulo de Anagni a relíquia. O bispo Pedro Paulo Girard atendeu ao seu pedido e abriu o túmulo de mármore, retirando da urna um braço da santa, enviando-o
num relicário para o abade de Olívia, em 27 de março de 1703. A igreja de Olívia é hoje a catedral da nova diocese de Gdansk, construída em 1925. Olha, Olívia e Olívio vem do latim, significa oliva, fruto da oliveira, símbolo da paz e da ciência. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Portanto, temos que acatar a resposta de Deus. Seja o sim, seja o não, seja o espere. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Quem for salvo terá a vida perene, a vida perpétua, a vida eterna por todos os séculos dos séculos. Só felicidade, felicidade plena. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com todos os salvos, com todos os anjos de Deus. Acesse @PauloRobertoMaciel 6